Bom, estamos ao vivo aqui, então, para a nossa live, aqui pelo Nortear. Hoje eu estou abrindo a live aqui e vamos começar então. Sejam todos bem-vindos, Cleiton, Elaine, Dionísio, Adriana. O pessoal estava esperando o Cleiton aqui, mas não é o Cleiton hoje. Hoje eu estou fazendo a abertura da nossa live hoje sobre educação financeira, tá? E hoje aqui com minha convidada, Catarine. Vamos ver, ela já chegou aqui. Vamos lá, deixa eu chamar, para a gente não perder tempo, né? Porque o tempo é preciosíssimo. Então vamos aproveitar para a gente falar hoje nesse tema aí. Boa tarde, Catarine. Boa tarde. Como vai? Tudo bem? Tudo em paz, graças a Deus. E vocês aí em São Paulo nesse frio? Ai, tá uma delícia de frio aqui. Pois aqui o frio passa longe. Recife, né? Falo diretamente de Recife, então aqui a gente se divide, né? Aqui a gente não tem estação de ano, né? Então é verão com muita chuva e verão com pouca chuva, apenas isso. Então, Nossa, calorzão né? lá fora. Tá. Você me ouve bem? Como é que Sim, tá a imagem, o som, tá ok? sim, escuto bem, sim. Perfeito. Para mim aqui tudo bem, então. Bom, vamos começar para a gente não perder tempo, né? Porque tem muita pergunta e sempre a gente acaba não conseguindo fazer a tanta pergunta que a gente se propõe e o pessoal vai interagindo, a gente acaba deixando as coisas. Não dá para fazer tudo porque é muita coisa, lógico, mas dá para compartilhar um pouco do conhecimento que a gente está aqui se disponibilizando. Bom, primeiramente eu queria agradecer, né, por deixar você o seu tempo aí, por nos proporcionar essa oportunidade de compartilhar esse conhecimento que é fundamental para a vida das pessoas, que é as finanças, né? Nós acreditamos nessa bandeira. Então, obrigado por fazer parte e se dispor hoje a compartilhar um pouco do muito que você conhece aí. Aí, antes disso, então, deixa eu apresentar a nossa convidada hoje. Então, agradeço a Cleiton, a você pelo esse trabalho maravilhoso que vocês fazem, de fato. Eu costumo dizer que a educação financeira é rede, é política de rede. A gente não constrói a educação financeira sozinho e o trabalho de vocês é sensacional. Então, eu, de fato, estou muito feliz em participar da live hoje com vocês. Que legal. Bom, vou falar um pouquinho dela, só um pouquinho, né? E ela complementa depois. Mas a Catarine Bioni, ela que é mestre em economia, tá? Professora universitária, fundadora da ONG Meu Propósito, adorei o nome, tá? E acredita na democratização das finanças através da educação financeira. É isso mesmo, Catarina? Isso. Eu tive, né, uma carreira tanto na área acadêmica quanto no mercado, essencialmente no mercado financeiro. Trabalhei um bom tempo no mercado financeiro e vi a educação financeira acontecer na ótica dos investimentos, né? Então, o meu primeiro contato com a educação financeira foi, de fato, enfim, dentro de gestoras de recursos, olhando a educação financeira pela ótica do investimento. Entretanto, a educação financeira não é só investimento, né? Ela é muito além de apenas ser uma ótica de onde investir meu dinheiro, é onde normalmente algumas pessoas pecam, né? Porque tem uma visão da educação financeira muito focada para onde é que eu vou investir e tal. E a educação financeira é muito prática, ela é extremamente prática, é uma ferramenta, né? Então, eu entendo que a educação financeira é uma ferramenta para chegar à cultura financeira. Então, aí, nesses meus mais de 10 anos dentro do mercado financeiro, eu fui afunilando o gosto para a educação financeira nos seus mais variados aspectos. Enfim, é a minha bandeira. Eu sou uma ativista. Era uma pergunta que eu ia te fazer, na verdade, né? Essa é uma pergunta que a gente fala, mas deixa eu te fazer uma pergunta, porque essa pergunta é praxe de todo mundo que entra aqui nas entrevistas aqui. Mas antes, deixa eu só explicar, o Cleiton, ele deveria estar aqui agora fazendo essa parte, né? E eu estaria nos finais, mas ele teve um problema particular, né? Saúde familiar, e hoje ele está só nos assistindo, não vai poder interagir. Então, eu queria só colocar isso aqui para a gente, mas ele está nos vendo aqui agora, está interagindo com a gente aqui também. E aí, Catarina, a gente faz aqui uma pergunta. Como é que foi que esse bichinho resolveu te picar e falar, eu vou picar em educação financeira? Como é que foi isso e por quê?
Então, a minha história com educação financeira é uma história muito particular. Eu vim de uma família onde meus pais já eram educados financeiramente. Entenda, eu sou filha de militar, então, assim, não nasci herdeira, vim de uma classe média extremamente simples, mas meus pais sempre foram muito educados financeiramente. Assim, eu nunca vi meus pais endividados, eles sempre viveram abaixo do limite da renda deles. Então, eu tive essa experiência dentro de casa, sabe? De pesquisar preço, de não usar o cartão de crédito de forma indevida, né? Meus pais sempre discutiam dinheiro conosco dentro de casa, então quanto custa. Então, eu fui educada financeiramente pelos meus pais. Esse foi o primeiro ponto. Depois, né, eu queria entender mais do mundo, foi quando eu fui buscar os horizontes da economia, eu queria entender como é que as coisas funcionavam, como eram as políticas sociais, né? Como é que o mundo, como é que girava a roda do mundo, eu sempre tive essa curiosidade. E daí foi quando, de fato, eu tive uma visão maior do que era educação financeira, porque até então a educação financeira para mim era um ato de poupar, né? A gente poupava e a gente tinha educação financeira. E aí na faculdade eu vi que não era bem assim, que existia um horizonte muito maior. E aí fui no mercado financeiro e tal. Mas a minha história pessoal com a educação financeira foi uma história de saúde. Eu tive no meio aí da vida, uns 15 anos atrás, um problema sério de saúde. Na época, eu estava juntando um dinheiro para comprar uma casa e tal. Era, né, o sonho de tentar dar entrada numa casa e etc. E aí eu tive um problema de saúde. Eu precisei passar mais de 1 ano e meio afastada, sem trabalhar e tal. E foi quando eu vi a outra face da educação financeira. Primeiro, que o tratamento que eu fiz foi extremamente caro, então eu usei esse dinheiro para pagar uma parte do tratamento. E segundo, porque uma boa parte do tratamento eu fiz no Hospital das Clínicas, né, no hospital público. E eu vi que a questão financeira era decisiva ali para quem teria um tratamento bom para viver e para quem não teria um tratamento bom e não ia escapar daquela situação. Então, foi algo que me chocou muito, né? Assim, foi uma bandeira que eu quis levantar diante daquela situação onde eu olhei, caramba, realmente a educação financeira, aqui no meu caso, ela vai ser decisiva entre viver e entre morrer. E através da educação financeira eu consegui poupar um dinheiro que não era para isso, mas foi um dinheiro que de fato conseguiu pagar meu tratamento e hoje eu estou bem e tal. Então eu devo muito assim à educação financeira, é um elo muito, muito forte mesmo. Puxa, que legal, hein, Catarina? A gente escuta muitas histórias de superação com relação à vida que a gente leva e a grande lição está aí, né? Você é o que aqui a gente na NEF costuma colocar, que é beber da água que se oferece, né? Na verdade, você bebeu bem, né? Na verdade, né? Exato. Teve essa necessidade muito forte aí para poder utilizar e com isso falar, pô, eu preciso fazer alguma coisa. Mesmo, e veja só como que é a vida, né? Mesmo você vindo de pais que já têm uma educação financeira que é muito difícil, né? A gente vê hoje, a gente tem que aprender educação financeira muitas das vezes quando já se está trabalhando, quando se recebe o salário, é que você começa a ver como é que a vida funciona, porque as coisas não vão passando para a gente da forma como deveria, né? Mas felizmente você teve, e é mais essa situação aí que houve na sua vida que reforçou mais a ideia. E aí, aproveitando a deixa, me fala um pouco mais, então, o porquê da ONG Meu Propósito. Bacana. A ONG, na verdade, nasceu de uma iniciativa minha e de uma outra fundadora. Óbvio que envolveram, né, outros parceiros, outros agentes, mas em 2000, a semente da ONG foi plantada em 2013, de 2013 para 2014. Mas em 2013 nós fomos a uma conferência da CVM, né, uma das conferências que aconteciam no Rio de Janeiro, uma conferência voltada para a discussão da educação financeira enquanto política pública. Para quem não sabe, a educação financeira é política pública presente em mais de 70 países. A OCDE, ela, né, é a grande organizadora. Nós temos nível de alfabetização financeira, não só no Brasil, como em outros países. E aí os países se reuniam nessa conferência para discutir política pública em educação financeira. Então, como a educação financeira poderia ser uma política pública, né? E a gente discutia ideias
não só Brasil, como Guatemala, Estados Unidos, França e outros países, todos mostrando seus estudos em educação financeira, o que dava certo, o que não dava tão certo assim e tal. E nessa conferência mostraram o primeiro mapeamento de educação financeira no Brasil, tá? O primeiro mapeamento. E os dados do mapeamento me incomodou profundamente, tanto a mim quanto a Carolina, né, uma das fundadoras que estava comigo no evento, mostrando que somente 3% de toda a estratégia nacional de educação financeira vinha para o Nordeste. Entenda, eu estou falando de esfera pública e esfera privada. Então, em 2013, isso aqui era terra árida, tá? Nordeste é terra árida. A gente teve que, de fato, plantar as coisas aqui em uma grande proporção, óbvio que com outros parceiros também, mas somente 3% de todas as estratégias vinham para o Nordeste. E desses 3%, apenas 1% dos 3% era voltado com foco para o empreendedorismo. E uma boa parte dessas estratégias eram de empresas privadas, eram de bancos, enfim, de empresas privadas, que a sociedade civil, né, enquanto ONG, no caso eu represento a sociedade civil, que a sociedade civil ela não tinha aderência nessas políticas de educação financeira. Porque existe uma certa discriminação, vamos dizer assim, que educação financeira é algo para quem tem dinheiro, é algo para gente rica, né? É algo para só se falar de investimentos e não é nada disso. Então, o Nordeste, por ser, né, pobre, na sua grande maioria, não contemplava essas políticas. Então, esse foi o primeiro despertar da educação financeira de fato. Foi essa política pública, foi esse mapeamento lá enfim, 2013, onde a gente começou a entender que nós precisávamos fazer algo. E aí, a nossa primeira ação foi reunir um grupo de professores, né? Eu, além de trabalhar no mercado financeiro, era professora universitária, sou professora universitária ainda. Então, lá na época, a gente, olha, vamos reunir um grupo de professores e vamos criar um GT, um grupo de trabalho, para ver o que a gente consegue fazer dentro das nossas especialidades, dentro daquilo que a gente faz e tal. E aí foi criado um GT para a gente discutir educação financeira, para a gente se unir. Por isso que eu acredito que educação financeira é política de rede. Esse trabalho que vocês fazem é sensacional. Então, a gente sentava, discutia as ações, né? E aí as pessoas começaram a vir. Ah, vocês trabalham com educação financeira? Me ajuda aqui, eu tenho um projeto ali, eu tenho empreendedores acolá e tal. E aí as coisas começaram a vir e a gente sentiu a necessidade de institucionalizar isso aí, depois de 1 ano e pouco. Houve a necessidade de a gente, de fato, institucionalizar enquanto uma organização. Hoje nós somos uma associação. É uma ONG, mas nós somos uma associação. Então, na verdade, o grande despertar foi essa inquietação social dos números que nós vimos aqui no Nordeste. Legal. E como você fala de 2013, essa situação que foi passada, hoje aí na região Nordeste, existe mais de uma ONG que trabalha com esse trabalho, que faz esse trabalho, não? Olha, as estratégias ainda são muito independentes. ONG, não, tá? A gente não tem ONG voltada para a educação financeira, mas a gente tem muito apoio da sociedade civil. Hoje, a Meu Propósito, ela é residente numa incubadora e numa aceleradora de projetos sociais, tá? Então, Legal. Nós somos residentes lá, nós somos um projeto social. E aí nós temos muito apoio de outras instituições da sociedade civil. E a educação financeira ela termina tendo muita aderência em outros temas, sabe? Então, a gente consegue ter aderência em outras políticas públicas também, né? Então, é bem comum a gente falar de educação financeira para mulheres, educação financeira para minorias, educação financeira para jovens. Então, a gente termina tendo muita aderência. ONG, não. Tá? Mas nós temos apoio de alguns parceiros que também trabalham com educação financeira. Exemplo, o Sebrae aqui é muito forte, né? E aí a gente trabalha algumas parcerias com o Sebrae, nós temos um apoio do Conselho Regional de Contabilidade também, né? E de outras ações, de outros parceiros com quem a gente desenvolve um planejamento em conjunto para atuar no tema educação financeira. Legal. Quando você fala nós, hoje, a Meu Propósito está formada mais ou menos por quantas pessoas? Então, hoje nós somos 15, tá? Entre, né, vamos dizer assim, no corpo diretor e no corpo de associados, nós somos 15 pessoas. É uma equipe bem multidisciplinar,
tá? Então, nós temos mais de frente, vamos dizer assim, né? Nesse corpo mais técnico da parte mais estratégica, eu, Carolina Maciel e Roger Marinho, né? Que a gente trabalha nessa parte mais estratégica da ONG. Nós também temos, né, outros associados que nos ajudam na parte de desenvolvimento de conteúdo, na parte de desenvolvimento de marketing, que é muito importante para uma organização do terceiro setor. Então, hoje nós estamos passando por toda uma reestruturação mercadológica, de posicionamento de marca e tal. Então, hoje a ONG é formada por 15 pessoas no total, entre diretores e associados, né? A gente não está contabilizando aqui voluntários, tá? A gente está aí com voluntários também. Legal. E me fala uma coisa, aproveitando o nome, que eu já falei que é fundamental esse nome, qual é a importância que você passa para as pessoas que o meu propósito atinge com relação a ter um propósito com o dinheiro? Exato. Quando a gente fala da questão da educação financeira, é importante dizer que a educação financeira ela é uma ferramenta, tá? Ela é uma ferramenta de transformação social, tá? Então, é uma ferramenta de transformação social. E aí, a gente faz essa transformação social tanto no âmbito temporal quanto no âmbito espacial. Então, a pessoa ela vai ter o entendimento de tempo, de presente, passado e futuro. E a educação financeira ela entra como propósito para que você, de fato, aprenda a planejar, né? Aprenda a sonhar, tanto em termos de presente, passado e futuro. Você entenda que a sua vida é uma linha de tempo, né? Que você tem que olhar para o passado, você tem que se situar no presente, mas você também tem que olhar para o futuro. Então, a vida da gente não adianta você só viver presente, só viver passado, só viver futuro, tá? Então, esse equilíbrio é fundamental. Então, esse é o primeiro ponto, a educação financeira na esfera espacial. O segundo ponto é a educação na esfera temporal, tá? Presente, passado e futuro. O segundo ponto é a educação financeira na esfera espacial. Eu, enquanto indivíduo, eu, enquanto família, vamos dizer, núcleo familiar, amigos, e eu, enquanto agente, né, da comunidade, eu, enquanto cidadão. E aí é que vem a nossa visão de educação financeira. Ela é uma ferramenta para se criar a parte, né, a educação financeira, no caso, ela vai ser uma ferramenta importantíssima, né, vamos dizer assim, para você criar uma cidadania financeira, né? E a partir da cidadania você cria uma cultura. Então, eu, enquanto ferramenta, vou me alfabetizar financeiramente, né? Vou entender, vou me alfabetizar, aprender essa nova linguagem, tá? Porque dinheiro é uma linguagem que precisa ser praticada, tá? Da mesma forma que eu preciso aprender uma outra língua, eu preciso entender, né, uma linguagem, por exemplo, na área de medicina, é uma linguagem mais técnica, é uma linguagem numa outra língua, no inglês, por exemplo, uma linguagem, enfim, na área de engenharia. Para me entender a linguagem, eu preciso praticá-la, né? A educação financeira é uma linguagem, aí você precisa praticar, você precisa se alfabetizar nessa linguagem. Então, a educação financeira gera alfabetização financeira. Com a alfabetização, eu entendo os meus direitos e deveres, eu me torno cidadão. E a partir da cidadania financeira, eu gero cultura. Então, o nosso principal objetivo enquanto ONG é promover essa cultura, tá? Essa cultura, e qual é a particularidade importantíssima da cultura? Ela consegue ser replicável. Ok? Então, aí que eu conscientize essa pessoa para que ela possa replicar essa cultura financeira. E daí é que vem toda a essência de cidadania. Perfeito. A gente fala muito de educação financeira, né, de planejamento financeiro, mas pelo menos eu particularmente, acredito que um planejamento financeiro, uma coisa que está por trás disso, é um planejamento de vida. Você concorda com isso? Porque eu vou planejar minhas finanças, eu estou planejando a minha vida. Você concorda? Exato. A parte do planejamento, quando a gente vai ipsiliteris para a palavra mesmo, de entender, por exemplo, a gente tem a planejar, né? Então, você tem o CFP lá, que é o planejador financeiro, ele vai te dar uma série de ferramentas de planejamento financeiro que vão incluir desde orçamento, investimento, até questões mais técnicas. Tipo, uma parte do planejamento financeiro é planejamento tributário.
certo? Então, a gente tem uma questão mais técnica do planejamento financeiro. Uma parte do planejamento financeiro é planejamento sucessório, certo? Que também é uma questão mais técnica do planejamento. O que a gente precisa entender é que, de acordo com as características de cada uma, esse planejamento ele pode ser alongado ou não. Então, por exemplo, pessoas que é o nosso foco na ONG, pessoas na classe D, pessoas na classe E, elas não terão planejamento sucessório, tá? Mas pessoas de classe A, sim. Então, é preciso entender que a educação financeira ela é muito democrática. Eu vi que Cleiton está perguntando aqui. Ele está perguntando qual é o grau de alfabetização financeira no Brasil, pelo que você tem pesquisado. Então, é baixo, tá? É um grau relativamente baixo. É, inclusive, abaixo da média dos países. Da última vez, o Brasil ficou na posição 136, mais ou menos, entre os países participantes. É um grau, eles dão uma pontuação, tipo 12 e alguma coisa, não dou bem ao certo, mas é um grau de educação financeira baixo, bem abaixo da média dos países, e nós estamos, assim, entre os 10 últimos, tá? Então, é de fato muito baixo. O que é que eles pesquisam lá? Eles vão pesquisar, né? Qual é o critério, vamos dizer assim? Entendimento de questões básicas, às vezes, como o valor do dinheiro de tempo, entender juros, entender inflação, tá? Entender conceito de valorização e desvalorização do dinheiro. Então, se você olhar o questionário, que eles de fato passam as perguntas, são questionários que não vão abordar produtos financeiros, não vão abordar questões tributárias, técnicas, nada disso, tá? São questionários que vão abordar questões básicas mesmo de educação financeira e mesmo assim o nosso conhecimento ainda é bem insuficiente. Ele colocou mais uma aqui. Como é que vocês trabalham a educação financeira no Recife e quais são os aspectos que você destaca? Bacana. Dentro da educação financeira em Recife, nós trabalhamos alguns eixos, tá? O primeiro eixo é, de fato, voltado para a parceria pública e privada. Então, nós temos aí um eixo de trabalho com empresas mesmo que nos contratam para prestação de serviço, tá? A gente presta serviço em educação financeira para essas empresas, né? E o nosso segundo eixo, que é o propósito da ONG, é, de fato, o eixo do trabalho social. Essencialmente, a gente tem um público bem estabelecido, que é o público em área de vulnerabilidade social, o público essencialmente classe D. Aqui em Recife, a gente... Não, na verdade, não é a classificação de Recife, é uma classificação geral, que são ZEIs, que são zonas especiais, zonas de interesses especiais do Estado, que são áreas bem delimitadas dentro de uma comunidade. Então, são áreas que ela tem um interesse especial, mas ainda é uma comunidade. Então, a ideia é que, de fato, o nosso público-alvo é trabalhar pessoas nessas regiões de vulnerabilidade social, em essencial, classe D, na grande maioria das vezes. Um pouco de classe C, mas essencialmente a classe D. Esse é o nosso público-alvo. Mas, enquanto geração de recursos para a sobrevivência da ONG, né, já que a gente não sobrevive apenas de doação e tal, a gente também faz a prestação de serviço. A gente trabalha com empresas e com cursos voltados aí para outras classes, no classe B, classe A. A gente oferece curso, mas a ideia de tudo isso é manter os nossos projetos sociais, tá? É manter lá o nosso projeto na ponta. Então, tudo que a gente faz enquanto associação é para manter os nossos projetos rodando. Com relação ao que eu destaco, sim, o que eu destaco é que o Nordeste ainda vê a educação financeira de uma forma muito primária, tá? Existe um despertar, principalmente agora nesse atual cenário econômico com juros baixos e, né, consequentemente aí, né, com toda essa entrada de CPFs na Bolsa de Valores e tal. Então, há uma demanda maior por educação financeira, sem sombra de dúvidas. Isso nós vimos, nós estamos percebendo em redes sociais, nós percebemos nas conversas, enfim. Existe, de fato, esse interesse maior, até porque a remuneração da renda fixa perdeu muito valor. Nós estamos na mínima histórica aí, quando a gente avalia a Selic e tudo mais.
Entretanto, ainda é preciso desmistificar que educação financeira não é só investimentos e educação financeira não é só poupança, tá? Então, aqui em Recife, como na grande parte do Brasil, ainda existe, né, esse mito, essa lenda urbana de que quando a gente vai ver um youtuber falando de educação financeira, ele está falando, né, de investimentos. Então, olha aqui, estou investindo. Ele vai falar de educação financeira e ele fala, enfim, da parte de orçamento, essencialmente só orçamento, e não é isso. Oh, desculpa. Na verdade, a gente aqui no teatro também tem esse propósito, né? Uhum. O nosso objetivo até o final do ano também é chegar a 60 likes e fazer essa desmistificação, como você falou, de que educação financeira é só você jogar tudo na planilha e está tudo pronto. A gente tem muito essa bandeira de que um planejamento financeiro é sim um planejamento de vida, né? É sim você ter uma consciência, uma mudança de hábitos, de padrões, e principalmente de comportamentos que vão fazer com que realmente a pessoa tenha uma expectativa melhor de vida, tenha um planejamento melhor e, por que não, com mais educação financeira, que é o grande impasse que a gente vê em função desse número exorbitante que nós temos aí de pessoas inadimplentes, de pessoas com situação muito delicada. E aí, quando a gente fala de situação muito delicada, eu também sou nordestino, aí do Ceará mesmo. Que legal. Legal. E aí eu vejo que a gente para pensar na grande dificuldade que é a qualidade de vida, né, Catarina? E a qualidade de vida, como é que vocês encaram isso? Lidando com o público que vocês querem, que vocês almejam, que é a classe D, E, né, você falou? Para trabalhar isso com ele, né? Porque existe aí o grande impasse que as pessoas às vezes não têm, que dependem do governo hoje, excepcionalmente, o Bolsa Família ou outros recursos, para que eles possam aí garantir aí a sua subsistência mesmo apenas de alimentação. Como é que vocês veem isso? Como é que uma ONG ou alguém que possa ser educado financeiramente possa colaborar com isso? Bacana essa tua pergunta. É importante ressaltar que a educação financeira, né, quando a gente vai trabalhar com os públicos distintos, a ideia é gerar protagonismo, tá? Então, no fundo, é tirar aquela pessoa daquela situação de vítima, entenda, ela é vítima, tá? Na grande maioria das vezes existe, Sim. né, uma questão situacional, a pobreza é uma questão artificial, né, vamos dizer assim, tanto é que a gente se incomoda tanto com a pobreza, porque não é algo natural do ser humano, é uma situação criada de forma artificial. Então, a gente tem que parar de pensar de que, a pobreza é um preço pago pela atual forma econômica existente. Entenda, eu sou extremamente a favor da nossa atual forma econômica. Entretanto, é preciso entender que o capitalismo ele é muito bom de promover incentivos, de promover produtividade. Entretanto, gera mazelas sociais como a desigualdade. Isso é fato, tá? Então, a gente não terá desigualdade na nossa atual estrutura de ser, né? De mercado. A nossa atual estrutura de mercado gera desigualdade, isso é um fato, né? Enfim, eu não vou entrar no mérito disso aqui, porque a gente vai discutir produtividade e o porquê disso aí, mas é uma forma interessante de se conduzir mercado, mas gera desigualdade. Então, esse é o primeiro ponto. E aí, quando eu falo dessa questão do vítima, é esse vitimismo em relação à desigualdade pelo simples fato de você nascer na situação errada, tá? De você nascer filho de uma pessoa muito pobre. Então, esse é o primeiro ponto. Então, a ideia vamos tentar desenvolver o protagonismo nessa pessoa. A ideia não é chegar lá e, ensinar a educação financeira. Isso foi moldado ao longo do tempo. Já deu muito errado nas primeiras vezes que eu tentei ensinar educação financeira para um público que não estava acostumado com a minha linguagem, que não estava acostumado com a minha forma de falar, com o meu entendimento. Eu chegava simplesmente achando na minha cabeça que eu poderia fazer algo legal ali sem escutar, sem entender qual era a demanda né, daquelas pessoas que estavam ali comigo. Isso deu muito errado. E aí, para você ter uma ideia, eu tenho um exemplo que a maioria dos sonhos das mulheres que estavam comigo em um determinado evento era a construção da casa própria.
E a criação da casa própria. E aí, gente, eu peguei um HP e fui para o quadro e comecei a fazer conta e tal, de uma forma simples para mostrar que era possível encaixar, né, durante um tempo, com um planejamento de poupança, por um certo tempo, e depois com planejamento de estrutura de vida, de geração de renda e tal, que era possível encaixar a prestação de uma casa própria para aquelas mulheres que estavam ali. E aí, o meu exemplo de casa própria na época foi um exemplo de 80 mil reais, que eu pensei e disse, não, minha casa, minha vida, classe C, dá uns 80 mil reais. E aí eu fiz toda uma conta em cima de 80 mil reais. Saí extremamente empolgada, porque o cálculo tinha batido no final, mal de economista, né? O cálculo bateu no final. Então, tudo muito bonito, fazia muito sentido na minha cabeça. E aí, eu saí, a líder comunitária falou comigo e disse, olha, Catarina, elas gostaram muito e tal, mas elas tiraram onda do seu exemplo. Aí eu disse, foi? O que foi que aconteceu? Não, falou que é coisa de riquinho. E aí eu fiquei sem entender o porquê daquilo e fui perguntar depois. Ela disse, olha, o sonho da casa própria das mulheres aqui é uma casa própria de 15 mil reais. 15 mil. Nossa. E eu estava trabalhando com exemplos de 80. Eu estava completamente longe da realidade delas. Eu estava falando... e elas entendendo bem, não tinha como. Então, a gente tem muito cuidado de entender a proposta do público, é muito mais de escuta. Então, eu jamais vou chegar no meu público com a metodologia pronta, não pode ser, jamais é assim, tá? Então, a gente tem que chegar, entender e, em cima daquele conceito do que ele sabe, construir, tá? Em cima daquele conceito do que ele sabe, construir. Então, por exemplo, a gente vai chegar em um determinado produto, quanto custa isso? Tanto. E aí, o que você faz com isso? Tanto. E quanto você tem em casa? Tanto. E aí, você acha que é suficiente ou não é suficiente? Não, não é suficiente. Por quê? E aí, a gente vai construindo um conceito em cima do conhecimento do nosso público, tá? Mas jamais o contrário. Não tem como ser assim, porque dá errado geral. Verdade, porque são realidades, né, Catarina? São realidades diferenciadas, né? A gente entende que a pessoa vive uma realidade que quando você vai contar uma visão maior, né, vamos dizer, uma outra classe, realmente a pessoa fala, não, isso não é para mim, nunca vai ser, né? Então, eu acho interessante porque a gente, quando vai fazer esse tipo de trabalho também, palestras e eventos, a gente procura entender, principalmente quando é em empresas, né? Quando são eventos em empresas, procurar entender como é que anda, qual é a faixa etária do salário dos funcionários, para você poder falar uma língua que faça sentido à realidade deles. Né? Porque senão você vai ficar ali falando, meu, isso é impossível, isso é totalmente impossível de se acontecer comigo. Então, realmente gera aí uma descrença maior ainda. Eu acho legal quando você fala isso, porque quando você tem esse feeling de trazer para a realidade de quem está te assistindo, funciona mais, tem mais credibilidade. Né? Você vê no olhar da pessoa que, poxa, legal, a pessoa pensa assim, poxa, é verdade, acho que dá certo, acho que comigo dá certo também. Né? Porque senão a pessoa fica, nossa, eu não vejo a hora disso acabar, porque é horrível para mim, essa é uma coisa que não cabe. É muito importante você ter falado isso. Agora me fala uma pergunta, me responde aqui uma pergunta muito importante. O que significa, então, a gente falou, o que significa a democratização, então, das finanças? Então, democratizar vem muito do dar acesso, né? Então, dos eixos da política pública, da política pública de educação financeira, de fato, dar acesso a todos os públicos sem discriminação. Então, quando a gente fala em democratizar o acesso às finanças, significa de dar acesso às finanças e o entendimento da linguagem financeira em todos os níveis, né? Em todos os níveis, de todas as formas. Então, a gente vai discutir educação financeira a diversos pontos. A educação financeira também tem a ver com crédito e endividamento. A educação financeira também tem a ver com as questões comportamentais, de discutir da relação com o dinheiro. Também tem a ver com a questão de orçamento. Também tem a ver, né, com a questão de planejamento, com a questão de investimentos e tudo mais. Então, quando a gente fala em democratizar, a gente fala de fato que se existe uma forma de se gerar a cidadania, é de fato tornar, né, o produto acessível. Tornar o produto acessível. E por isso que a gente fala nessa questão da democratização da educação financeira através, né, do desenvolvimento desse protagonismo,
né, através desse protagonismo financeiro, mostrando que a pessoa, diante de ferramentas certas, ela pode desenvolver habilidades, né, que a faça sair daquela situação. Entenda que, óbvio, se a pessoa ganha um salário mínimo, se a pessoa ganha um pouco mais do que isso, né? Aqui no Nordeste, a gente tem em média 3,4 pessoas por família, né? Então, obviamente, nas classes mais periféricas, nós temos uma quantidade maior de pessoas vivendo na mesma família. E aí, quando a gente fala muito dessa questão da democratização, não adianta eu simplesmente ensinar a educação financeira se eu não vou ensinar a geração de renda. Então, elas precisam estar em equilíbrio. Eu preciso dar àquelas pessoas suporte para que, de fato, elas possam gerar fontes de renda, né? Fontes adicionais de renda ou fontes alternativas de renda. Então, não pode acomodar, né? Ensinar a educação financeira para que ela continue ganhando ou para que ela continue subsistindo com aquela situação. Então, a educação financeira ela vem atrelada aí com outras políticas públicas para sair daquela situação de vulnerabilidade social. Perfeito. E aí está o grande papel do educador financeiro hoje? Exato. Assim, a minha principal bandeira dentro da educação financeira é, de fato, criar educadores financeiros, vamos dizer assim, a gente entender que o educador financeiro ele vai além da política de investimentos, tá? É preciso entender, por exemplo, a diferença entre problema financeiro e problema comportamental. Algumas pessoas têm problemas financeiros que decorrem de problemas comportamentais. E aí, se o educador financeiro ele não tiver essa visão, ele vai ficar enxugando gelo, certo? Então, ele vai tentar ensinar a educação financeira para uma pessoa que tem um outro tipo de problema. Ele vai estar combatendo, na verdade, o sinal, mas não o sintoma. Tem uma diferença muito grande. Olha, vai estar combatendo, na verdade, a consequência de tudo aquilo, que é o desequilíbrio financeiro, mas não a causa. Tá? Então, de fato, é importante a gente entender e buscar ter uma visão complementar do que é a educação financeira. Tá? Eu estudo educação financeira há 12 anos, sei lá, pelo menos. Isso de vida profissional, tá, gente? Pelo menos uns 12 anos de vida profissional, fora que eu estudei em graduação, em pós, em mestrado. E assim, eu ainda engatinho. E aí a gente vê pessoas que estão estudando, fazem um curso de investimentos e já vão fazer vão ser YouTube. A gente tem que ter muito cuidado, porque é muita informação errada. Principalmente porque a população ainda não tem senso crítico para julgar o que é certo e o que é errado. Como a gente tem um nível de alfabetização financeira muito baixo no Brasil, as pessoas não desenvolveram senso crítico para dizer, caramba, isso que ele está falando não tem sentido nenhum. Isso que ele está falando não vai dar certo. Ela simplesmente, às vezes, pega uma boa eloquência, uma pessoa que fala bem, uma pessoa que sabe se posicionar legal e tal, que tem um discurso envolvente, e aí a pessoa acredita e cai, e faz besteira, sabe? Eu via isso acontecer com muita frequência no escritório, decisões financeiras sendo tomadas de forma errada aí ao longo de muitos anos da vida, porque, enfim, a pessoa não buscava um conteúdo e aí ia buscando, às vezes, né, abordagens rasas e tomavam decisões financeiras erradas. Uma coisa que eu acho um absurdo, às vezes, é a pessoa juntar uma certa quantia de dinheiro, e isso eu vejo com certa frequência, pergunta a um youtuber da qual ela não tem muita referência, que não sabe da vida dela e tal, eu aplico isso aí onde? Sabe? Tem que ter muito cuidado com esse tipo de abordagem, porque eu digo, caramba, a pessoa não conhece, não vê referência, não sabe, e aí vai dar uma decisão tão importante na mão de alguém que ela não tem muita referência. Então, a gente tem que desenvolver esse senso crítico. E é o que está... Não, tudo bem. Agora, você falando dessa forma, me levanto aqui uma bandeira. Hoje, para as escolas, eu não posso simplesmente... Olha o risco que nós estamos correndo, né? Eu não posso simplesmente pegar o professor de matemática e falar, e agora você vai dar aula de educação financeira.
E essa preocupação, como é que a gente vai ver isso para as escolas? Então, agora, a partir de 2020, a educação financeira já está dentro da grade do MEC, né? Entenda que a gente não vai ter uma disciplina de educação financeira, tá? O que a gente vai ter é a educação financeira dentro de disciplinas correlatas, como é o caso de história, matemática e tal. Essa política ela já foi implementada, existiu um programa de educação financeira das escolas do governo federal, junto com o CONEF, que existe, né, um Comitê Nacional de Educação Financeira aqui no Brasil, e aí eles implementaram essa política, inclusive aqui em Pernambuco, em algumas escolas, tanto da região metropolitana quanto do interior. E depois de alguns anos, o programa não surtiu resultado. Quando você vê o relatório, você vê que o impacto da educação financeira nos alunos e nas famílias foi pequeno. Né? O programa não teve o sucesso esperado. E aí se perguntaram muito do porquê disso aí. E uma das grandes respostas foi a sensibilização não adequada dos professores. Tá? O professor precisa estar engajado. Então, se o professor não acreditar no projeto, se ele não entender a importância da educação financeira, né, dentro daquele contexto, ela não vai funcionar. Eu estou vendo que o financeiro está dizendo aqui. Até o equilíbrio financeiro está falando aqui, ó. Escola... Eu sou professor de educação financeira em uma escola aqui, né, no Rio Grande do Sul. Exato. Então, o professor ele precisa estar engajado na causa, ele precisa sensibilizar. Senão, vai ser mais uma política pública que vai ser, enfim, repassada goela abaixo. Matéria dada, né? Matéria dada. Aí você olha e diz, olha, a intenção é muito bonita, mas na prática a gente não vê resultados. E aí foi quando a estratégia mudou e aí se criou, por exemplo, cursos de pós-graduação para os professores em educação financeira, os professores da rede, eu não lembro se foi professores da rede municipal, acredito eu, eles receberam programas de pós-graduação, né? Eles tiveram, né, uma sensibilização maior junto ao programa e tal. E aí foi quando a estratégia começou a desandar a ponto de desenvolver essas discussões de educação financeira. Mas isso só aconteceu após a discussão da sociedade. Tá? Então, a sociedade ela vem, discute, ela chega a um nível, a um patamar de conhecimento, depois meio que estabiliza ali, aí se tem outras discussões de educação financeira, e aí nós vamos avançando. Nesse período, né, que eu estou dentro de mercado, eu já vi esse boom de educação financeira, de do nada, todo mundo começar a falar de finanças e olhar a bolsa, PFs triplicarem e tal. Eu já vi isso acontecer 3 vezes, tá, gente? 3 vezes. Então, assim, termina que a cada nova onda, a gente avança mais alguns degraus, claro, certo? Mas isso acontece como um ciclo, com uma certa frequência, tá? Antes da crise de 2008, todo mundo só falava de bolsa de valores, era uma coisa impressionante. E aí a história se repete. A gente avança mais alguns patamares, claro, mas a onda termina passando. E com essa onda passando, por exemplo, a onda da pandemia, que desestruturou muitas famílias, empresas, o mundo, vamos se dizer. Você acredita que isso vai abrir um pouco mais os olhos das pessoas para a importância que tem de se educar financeiramente? Sim, a pandemia colocou todo mundo numa situação completamente diferente de comportamento, e óbvio que uma boa parte do nosso comportamento ele se repercute no consumo. Consumindo, a gente também exerce a nossa cidadania, né? Então, uma parte da cidadania é através do consumo. E o consumo ele de itens, de bens, formas, ele mudou drasticamente, né? Então, algumas pessoas gastaram muito mais nessa pandemia, outras muito menos. Os hábitos de consumo foram extremamente modificados nessa pandemia, porque os nossos hábitos e as nossas rotinas foram extremamente danificadas, então, ou modificadas. Então, óbvio que vai haver essa reflexão, né? Nós teremos essa reflexão que eu acredito que durante um determinado período vai se perdurar, porque as pessoas elas agora entendem consumo de uma outra forma, né? E aí elas vão começar a priorizar alguns itens, mudar alguns hábitos e tal. Isso fatalmente vai gerar um consumo
e uma educação financeira bem diferente. Sem contar que, né, nesse período de pandemia, a gente viu mais do que nunca a importância da reserva de curto prazo. Então, então essa foi a grande discussão da pandemia. Quem tinha reserva de curto prazo conseguiu, né, passar aí pela avalanche, de alguma forma. Quem não tinha foi levado. Então, essa foi a grande discussão. Olha, eu tinha uma certa reserva, todo mundo foi impactado nessa pandemia, alguns mais, outros menos, uns de formas, né, mais drásticas que outros. Aqueles que foram pouco impactados financeiramente certamente tiveram uma série de planejamentos frustrados, né? Porque essa foi a grande frustração, nossos planejamentos se frustraram acima de tudo. E eu acho que essa foi o grande recado da pandemia. Olha, a reserva de emergência, ela é algo que todo mundo tem que pensar. Perfeito. Minha querida, o nosso tempo está passando, eu sei que daqui a pouco você já tem um outro compromisso. Exato. Então, eu queria duas últimas perguntas para você poder fechar aqui o quadro com a gente. Qual o seu recado final, né, que você tem para as pessoas que estão hoje, né, para nos incentivar com relação à educação financeira? Que recado você pode dar para as pessoas que ainda têm dúvida de achar que isso aí é mais uma ondinha que está vindo? Então, educação financeira, ela termina sendo uma forma, como eu já disse, importante de protagonismo e de... As pessoas falam muito sobre liberdade, mas não entendem. É uma coisa que eu normalmente gosto muito de falar, que a educação financeira, ela gera uma coisa que alguns autores chamam de hábito angular. Então, assim, a educação financeira, ela, primeiro, te dá, né, um protagonismo de vida. Então, através da educação financeira, eu começo a me tornar, né, mais entendível daquilo que eu quero. E segundo, a educação financeira, ela permite a formação de um hábito angular. Ou seja, a partir do momento que eu começo a me educar financeiramente, eu começo a consumir melhor, eu começo a poupar, eu começo a estabelecer ordem de prioridades na minha vida, né? Eu começo a buscar fontes alternativas de renda. Então, ela faz com que você busque, né, um outro patamar de desenvolvimento mesmo, desenvolvimento pessoal, profissional e tal. Então, essa importância da educação financeira para o desenvolvimento do hábito angular, ela é fundamental. Ela, de fato, é fundamental. É que nem como a pessoa vai para a academia. Às vezes, o fato da pessoa começar a fazer um exercício físico, ela começa a consumir, ela começa a comer melhor, a dormir melhor, a se cuidar mais e tal, por conta da educação financeira, e ela atinge o outro patamar de bem-estar, tá? E de qualidade de vida, só porque ela desenvolveu a rotina de ir para a academia. A educação financeira tem muito isso. Quando você coloca a educação financeira dentro da sua rotina, uma série de hábitos seus começam a mudar também. E isso te promove uma maior qualidade de bem-estar e uma maior qualidade de vida, tá? Inclusive uma maior qualidade de vida não só financeira, mas uma maior qualidade de vida emocional. Se tem algo que você pode fazer por aqueles que amam, é ser forte. E quando a gente fala ser forte, a gente não está falando de ser forte somente na parte emocional, não. É ser forte financeiramente. Porque eu vi pessoas, quando eu estava naquela situação de saúde que eu falei, que amavam seus entes queridos que estavam ali, mas estavam numa condição, né, de ter as mãos atadas porque não tinham recursos financeiros para cuidar daquelas pessoas, né, para dar um tratamento de melhor qualidade para aquelas pessoas. Então, quando a gente diz que a melhor coisa que você pode fazer por aqueles que amam é se manter firme e ser forte, para que quando aqueles que amam precisem de você, você possa dar suporte, tá? E a parte da educação financeira é importante para o desenvolvimento dessas aptidões. Fantástico, Catarina, fantástico. Eu queria agradecer e que permita aí que o pessoal, né, do meu propósito venham mais vezes aí. A gente ainda está com a agenda até o final do ano, então eu gostaria que, assim possível, né, quando você tiver a oportunidade e alguém quiser vir aqui, dar as caras e falar, gente, olha, eu queria falar mais isso, por favor, deixa o convite em aberto, né, aqui em nome do Cleiton, em nome do Anortear, deixa o convite aberto porque foi fantástico a colocação que você fez aqui. Das palavras, eu queria agradecer. E por último, que você nos indicasse um livro. Paz, Cleiton falou isso comigo, eu fiquei pensando.
e disse, um livro da parte de investimentos, é porque depende muito do nível, assim, mas, do conteúdo, mas né? se tem um livro, por exemplo, que eu acho que é bem legal de se entender e tal, é o livro de Rápido e Devagar, de Daniel Kahneman. Tá? É um livro rápido e devagar, duas formas de pensar. É um livro bem voltado para a questão comportamental da educação financeira, para você entender a sua estrutura cerebral do que é rápido e do que é devagar. Para você ter noção, Daniel Kahneman foi prêmio Nobel, tá? Finanças comportamentais, parte, né, de um trabalho dele, de Tversky e tal, falando sobre como é que o nosso cérebro pensa em relação às questões financeiras. E fala do nosso sistema rápido, do nosso sistema devagar e como é que a gente toma a decisão, né, no mundo e como as nossas decisões, elas de fato são apenas uma visão limitada do que é a verdade, né? A nossa decisão, ela termina sendo uma visão muito limitada do que de fato é o todo, do que de fato é a realidade. E esse livro é fabuloso, eu super indico para vocês, porque é um livro que tem uma linguagem legal, tanto é que ele está aí na lista dos mais vendidos, é um cara que tem uma bagagem incrível, né? Então, o incrível de você ler o livro é que você pega, às vezes, 30 anos de estudos de uma pessoa, condensa ali, e aí você tem a oportunidade, às vezes, em uma semana, 2 semanas, absorver todo aquele conteúdo que aquela pessoa passou 30 anos, 40 anos para construir, como foi o caso de Daniel Kahneman. Então, eu super indico esse livro na parte comportamental e para a parte de investimentos. É um clássico, muita gente já leu e tal, mas assim, se você quer entender investimentos, quer entender um pouco mais do mercado financeiro, leia o livro, meu Deus do céu, agora, de O Investidor Inteligente, de Benjamin Graham. Tá? Então, assim, se você lê o livro e você não entendeu, é porque você não está preparado ainda para investir. Então, é um livro... Que legal! É um livro que eu digo, leia. Se você lê e você não está conseguindo entender o livro, então não invista seu dinheiro ainda no mercado de capitais, tá? É um livro que tem uma linguagem sensacional. Ele foi um dos caras mais ricos do mundo da época, o mentor de Buffett e tal. Tem ele em português e é um livro incrível para quem quer entender a parte lógica de investimentos em ações. Enfim, eu deixo ele como sugestão. Catarine Bione, presidente da ONG, né? Meu propósito, eu queria agradecer, tá? Agradecer o seu tempo, pedir sua permissão para a gente disponibilizar esse importantíssimo momento aqui no YouTube, aqui no Instagram e colocar na nossa página do YouTube. Você autoriza a gente colocar isso? Claro! Porque eu sei que muita gente gostaria de estar vendo isso e depois eles vão ver e rever, então eu acho que é fundamental que a gente possa possibilitar isso. Você autoriza? Claro, claro. Eu, inclusive, peço mesmo, se vocês puderem colocar. Claro, fique à vontade, fique à vontade, tá bom? Maior carinho para colocar lá no nosso YouTube da ONG Meu Propósito, tá? Então, a gente tem uma publicação semanal no YouTube e também tem nosso Instagram, ONG Meu Propósito. Quem tiver interesse, fique à vontade, a gente tem o maior carinho do mundo. Rapazes, mais uma vez, parabéns pelo trabalho. O trabalho de vocês é muito sério, eu acompanho. E é, de fato, esse tipo de ação que vai mudar a visão, né? Vai mudar a visão de Brasil, né? Vão mudar os nossos indicadores lá de alfabetização financeira, que são muito ruins. Então, trabalho como o de vocês, que de fato agregam para que a gente mude essa nossa realidade, de verdade. Perfeito, minha querida. Muito, muito obrigado mesmo. Vou chamar o Cleiton agora, ele falou que vai conseguir entrar aqui agora para fazer os comentários finais, tá? Sucesso e nos vemos em breve, tá bom? Tá bom. Até Felicidade. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Muito bem, vamos chamar agora aqui, invertemos o papel, vamos chamar o comentarista da vez. Invertemos o papel hoje, Cleiton Schnepper. Cara, que legal essa live, né? Fantástica, Catarina Bione.
da ONG Ô, Fernando! E aí, meu querido? Ó, Cara, é só pra falar pra vocês, eu tô aqui no hospital com um parente, vou mudar aqui, ó. Tá vendo aqui? Tô na rua. tô no hospital com parente. Isso, meu sogro. Mas tô aqui com vocês, tô feliz aí de estar com vocês aí. Catarina Legal, cara. arrebentou, quero agradecer ela. Quero agradecer ela pelo trabalho que eles fazem aí no Recife. Mas a gente quer deixar um recado pra ela. A gente quer mais gente aqui, mais pessoas da Meu Propósito, não é isso, Fernando? Fernando, outra coisa, eu queria falar uma coisa muito importante pra você. Você arrebentou. Parabéns. Obrigado. Eu tentei seguir o mestre aí, eu tentei seguir o mestre. Você arrebentou Cara, de verdade. eu achei muito legal uma palavra que ela colocou, aproveitando o comentário, para comentar também, que foi protagonismo de vida. Olha que legal, né, cara? Protagonismo de vida. Você não perde a mania de querer comentar, né? Você não... Cara. Mas educação financeira é isso, é protagonismo de vida, cara. Olha que legal a frase que eu achei fantástico, essa colocação dela, que a educação financeira gera... Cara, eu amei estar assistindo, assim, essa menina, o que eu falo, essa menina, essa jovem, muito preparada. Eu acho legal quando a gente vê gente nova preparada para gerir uma ONG, uma associação como a dela. Parabéns. E a gente agradece pelo trabalho de vocês aí no Recife. Parabéns de verdade. Se precisar da gente, que a gente puder ajudar aqui, contem com a gente. Mas queremos, né, que mais pessoas aí, meu propósito, apareça aqui mais vezes, né, Cleiton? O professor Diego tá aí com a gente, vai aparecer do Rio Grande do Sul. O que é legal, ó, se a Catarina, não sei se a Catarina está ainda com a gente, é que aqui tá virando assim um ponto de educadores financeiros sérios. Pelo menos isso, né, Fernando? Exatamente. Olha quem entrou aqui, o Cassiano também entrou, muita gente entrando aqui, né, para falar. Cleiton, tá acabando o nosso tempo, vamos falar da agenda ainda dessa semana? Vamos sim, Fernando. Você amanhã vai estar com quem na quarta? Ainda vou estar com o Edivan Santos, né? A gente vai estar falando do programa Compreender. Vamos o tema, os grandes desafios do empreiteiro para empreender, né? De hoje. O empreiteiro, ele quer empreender. Quais os grandes desafios do empreiteiro para empreender hoje? E quinta-feira eu vou estar de novo aí no programa Ideias Periféricas, nosso querido Jorge. Comentando, né? Comentando, né? Sobre o tema terapias integrativas. E na sexta-feira, Cleiton, você estará comentando, mas agora eu estou com um concorrente apresentador, né? Isso é muito bom. E a gente vai estar fazendo uma conexão. A gente sai do Recife e vai para Belém do Pará para falar com o professor Alexandre Damasceno, que ele é da GEFAM, e ele vai falar sobre a educação financeira na Amazônia. Show de bola, vocês não podem perder. Legal, né, cara? Educação financeira na Amazônia. Né? Cara, eu achei fantástico. Você gostou de estar aí com a Catarina hoje? Foi fantástico, cara. Riquíssimo, né? Eu sempre aprendo, né? Eu acho legal que eu, particularmente, sempre aprendo com todo mundo que passa aqui, né? Inúmeras lives de agora, mas eu sempre aprendo, cara. Parabéns pelo trabalho, parabéns pela iniciativa que você teve e pela sua junção que você está fazendo aí com o pessoal, tá? Isso aí, mandar um abraço pro Cassiano, que, pô, esse cara é outra pessoa que vai estar com a gente. Sensacional, né, Fernando? O menino nos recebeu de portas abertas. O cara é muito bacana, um homem fabuloso, uma pessoa muito bacana, isso é legal. A Catarina hoje ensinou muita coisa para mim. Obrigado de verdade, né? Obrigado aí pelo show, por tudo. Você também, Fernando. Cara, obrigado pela oportunidade aqui e vamos lá, que essa semana ainda tem bastante coisa. A semana está só começando para nós, ok? Compreender e nortear, tamo junto. A gente tem que estar levando educação financeira e empreendedorismo, não é verdade? Exatamente, cara. Eu acho que é a forma da gente ter para, como diz aqui, tornar pessoas protagonistas de suas vidas. Eu achei fantástico, cara. Né? Então vamos protagonizar as pessoas através da educação financeira, por que não, né, Cleiton? Sim, sim. E hoje a gente está fazendo uma externa, né, Fernanda? Então a gente está falando aqui da rua, mas é bacana a gente estar fazendo um programa ao vivo, né? Fernando, show de bola, parabéns, viu? O pessoal que tá aí com a gente. O tempo está acabando. Eu queria agradecer novamente. E nos vemos aí. Forte abraço. Obrigado, pessoal. Obrigado.